No vídeo de hoje, vamos estudar as características de um espelho esférico, além dos raios notáveis. Fala pessoal, tudo beleza? Este é o canal Etc. Física, esse que vos fala é o professor Eduardo Campos. E hoje nós vamos começar a falar sobre espelhos esféricos. Já tivemos uma aula, um aulão aí sobre espelhos planos, tá? Vou deixar o cardzinho aqui para você ver. Essa aula é importante, né? Entender a ideia do espelho plano para a gente poder partir para a ideia do espelho esférico, tá? Hoje minha voz está um pouquinho zoadinha, porque estou um pouquinho resfriado, mas não vou deixar de gravar o vídeo de hoje por causa disso, tá bom? Então vamos lá, vamos imaginar aqui o que é exatamente o espelho esférico. Imagine uma esfera, tá? Uma esfera metálica, né? Uma esfera polida, uma esfera oca, tá? Primeiro, uma esfera oca, que ela não é maciça, tá? Ela tem, na verdade, uma superfície esférica metálica. Imagina que nós vamos fazer um corte nela, tá? Imagina que nós vamos fazer aqui, ó, um corte. Mais ou menos assim, ó. Como se eu fosse cortar uma calota aqui, tá? Uma calotinha aqui, né? Se eu pegar aqui a esfera e fazer um corte aqui, um plano aqui, tá? Um plano aqui atravessando essa esfera e vai ficar uma calotinha. E aí vai ficar exatamente isso aqui, ó. Isso vai ser o resultado, tá? Isso aqui é o resultado, ó. A canetinha ali não tá funcionando, mas tudo bem, você tá vendo a canetinha aqui, ó. Então esse aqui é a calotinha, ó. Perceba que ela tem um lado interno e um lado externo. E aqui no nosso caso, ambos os lados são espelhados, tá? E aí nós vamos dar um nome para cada um desses lados, para cada uma dessas superfícies. Ó, então a superfície externa vai ser o lado convexo, tá? O lado interno, gente, vai ser o lado côncavo, tá? Então, um espelho esférico convexo é uma calota, tá? Um corte de uma esfera, e eu identifico a parte espelhada para o lado de fora, para a superfície externa. Um espelho esférico côncavo é a mesma coisa, só que aí eu considero a parte espelhada a superfície interna, fechou? Bom, como é que a gente representa isso na física, no papel, tá? Num plano 2D? É como está aqui, ó. Perceba, nós temos aqui um arco, tá? Aí, ó, esse arco. A gente identifica o lado da... oh, meu Deus do céu, o lado espelhado, tá? O lado da reflexão, sempre o contrário desses risquinhos. Então vai aparecer aqui esses risquinhos aqui. Você sabe que o lado espelhado está do lado oposto. Então nesse caso aqui, esse cara seria um côncavo, né? Então o espelhado estaria aqui na parte interna. Então o que nós temos? Ó, nós temos alguns pontos específicos, tá? O primeiro é esse aqui, ó, exatamente no centro, aqui, ó, no eixo central do espelho, nós encontramos um ponto que nós chamamos de vértice, tá? E se vê de vértice, é o vértice do espelho. E é importante nós entendermos esses pontos e vocês vão entender depois por quê, para a gente poder entender como é que se comportam os raios notáveis. Depois nós temos aqui, ó, um ponto C. Esse ponto C, gente, é exatamente o centro da esfera, tá? É o centro da esfera. E nós podemos até entender que esse centro, na verdade, é o raio, certo? Então é exatamente o raio aqui, ó, da esfera onde nós fizemos esse corte aí, tá? Então imagine que os espelhos que nós conhecemos seriam esferas muito grandes, que a gente pega só um pedacinho ali. E finalmente esse F, tá? O F, pessoal, é o que a gente chama de ponto focal ou foco. Não tem essa ideia de, não, vamos focar em alguma coisa. O que é a ideia do foco? Quando os raios batem no espelho, eles tendem a convergir, dependendo da posição dele, a convergir para esse foco, a se concentrar nesse foco, ou então a divergir a partir dele. A gente vai entender isso depois melhor, tá? Mas a ideia é essa. Então nós temos 3 pontos no espelho esférico. Ele tem o seu vértice,
que é exatamente o ponto aqui onde esse eixo cruza o meio dele. Nós temos o centro, que é exatamente o raio da esfera que deu origem para a calota, e o foco, que está exatamente no meio do caminho entre o vértice e o centro. Então, gente, ó, eu posso considerar o seguinte, tá? Vou até fazer de outra cor aqui para ficar destacado, ó. Perceba que centro é igual a 2 vezes o foco, tá? E o foco, gente, é o centro sobre 2. Quando? Sempre. Sempre. Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos continuar entendendo aqui os nossos espelhos esféricos. Agora nós vamos entender como é que funcionam os raios notáveis. Então, imagina que determinadas direções de propagação dos raios, quando estes interagem com o espelho esférico, nós vamos ter aqui algumas reflexões específicas, tá? Você vai ter raios refletindo para tudo que é lado, mas tem uns que são característicos e eles vão ter um comportamento característico, e nós vamos usar este comportamento para conseguir entender como as imagens se formam nesse espelho. Isso vai ser numa próxima aula, fechou? Então vamos lá. Nós vamos estudar os dois espelhos de forma separada, tá bom? Então, ó, vamos começar então com o côncavo, tá? Então eu vou fazer aqui o risquinho para fora, tá? Então nós sabemos que o côncavo, o espelho está pro lado de dentro aqui. Então vamos lá, ó, côncavo. Tá? Côncavo, tem uma acentinha aqui. Então vamos lá, pessoal. Imagina que um raio, tá? Vou fazer aqui de amarelinho. Todo raio que se propaga paralelamente ao espelho, tá? Quando bate no espelho, sabe para onde ele reflete? Ele vai refletir sempre na direção do foco, tá? Então vem paralelo, reflete no foco. Agora pense o seguinte: como existe o princípio de propagação retilínea da luz, desculpa, não é esse o princípio, não. Falei o princípio errado. Como existe o princípio da irreversibilidade, da reversibilidade da luz, então nós entendemos que se a luz se propaga no paralelo para o foco, da mesma forma... Deu errado aqui. Vou apagar isso aqui. Da mesma forma, gente, se eu incidir uma luz aí do foco para o paralelo, eu também vou obter o mesmo resultado, tá? Então, ó, se eu mandar então do foco, ele vai voltar no paralelo, tá? Então tanto faz. Paralelo vai pro foco, foco volta paralelo, reflete paralelo, beleza? Esse é um dos raios notáveis. Vamos lá. E se eu projetar algum raio no vértice? Então, raios que se projetam na direção do vértice vão refletir, gente, como se fosse um espelho plano, tá? Então, o vértice do espelho esférico funciona como um espelho perfeitamente plano. Então, ó, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, ó, atuando a lei da reflexão. Lembra lá da lei da reflexão nos espelhos planos, tá? No final do vídeo vai ter lá um link para você assistir isso aí. Então, ó, aqui nós vamos ter os mesmos ângulos, ok? E isso é lei da reflexão. Então, no vértice, ele funciona como um espelho plano. E, finalmente, se eu projetar um raio pelo centro... Opa! Esqueci de colocar aqui o reto aqui. Se eu colocar ele pelo centro, tá? Ele vai voltar exatamente pelo centro, tá? Ó, então se eu jogar aqui no centro, ele vai voltar pelo centro, ok? Bom, esqueci de falar também sobre a reversibilidade aqui no vértice, tá? Também vale a reversibilidade como valia lá no espelho plano, tá bom? Então, tanto faz o sentido aqui da propagação da luz, o fenômeno será o mesmo.
Isso é para o espelho côncavo. Então, esses são os raios notáveis, como eles se comportam no côncavo. Agora, vamos ver como é que funciona no convexo. Vamos lá, como é que funciona no convexo. Lembra que agora, ó, o espelho está na superfície externa, tá? A parte espelhada agora é a externa. Então, os raios vão vir do lado oposto ao centro e ao foco. Vixe, aí, como é que funciona? Então, pensa aqui, ó. No côncavo, né, gente, ó. Tá aqui, ó. Laser de novo. Opa, agora funcionou, que legal. No côncavo, os raios de luz, eles estão vindo do lado do espelho, onde está o foco e onde está o centro. Agora não. Eles estão vindo no lado oposto, tá? Estão vindo no lado oposto ao foco e o centro. Como será que vai funcionar aqui? Então, vamos lá. Vamos começar com a paralela. Pessoal, quando eu mando aqui um raio paralelo ao espelho, tá? Ele vai divergir, olha só que doideira, a partir do foco. Deixa eu dar uns piquezinhos aqui, ó. Isso daqui é uma linha auxiliar, tá? Isso aqui não é luz, tá bom? Isso aqui é só uma linha auxiliar que te permite entender, né, ó, que o raio refletido aqui, ele está alinhado com o foco, ele está na mesma direção do foco, beleza? Então, o que está acontecendo aqui é isso, ó. Um raio. Opa, peraí. Uma canetinha. O raio vai se propagar aqui no paralelo e vai depois refletir na direção do foco. Agora, se eu jogar um raio na direção do foco, da mesma forma, pensando na reversibilidade da luz, ela vai, tá, voltar paralela. Então, ó, vem paralela, diverge, né, e não mais converge, mas diverge, né, se afasta a partir do foco. Vem na direção do foco, vai voltar paralelo, beleza? E o que acontece se eu jogar um raio na direção aqui do vértice? Pessoal, não muda nada nesse caso. A mesma coisa, tá? Ambos os espelhos esféricos, tanto o côncavo quanto o convexo, os raios que atingem o vértice, eles acabam se comportando como eles se comportariam num espelho plano. Então, o vértice dos espelhos esféricos, tanto o côncavo quanto o convexo, se comportam como um espelho perfeitamente plano. Então, vamos lá, vale então, mais uma vez, repetindo, a lei da reflexão, ó. Tá? Então, aqui vai ter um ângulo alfa, aqui também vai ter um ângulo alfa, fechou? E o que acontece, gente, se eu colocar um raio na direção, vamos colocar aqui verdinha, na direção do centro, vamos ver? Ó, vou colocar aqui só para não cruzar ali com o paralelo ali. Vou apagar aqui, bonitinho, porque aqui nós também vamos ter uma linha auxiliar. Isso aqui não é luz, tá? Que a luz não vai atravessar o espelho, né, gente? Isso é uma reflexão. Olha só, então, eu vou... Ó, se eu mandar um raio para cá, ele vai voltar na direção do próprio centro, assim como era no côncavo, tá? Então, só muda mesmo o comportamento dos raios paralelos em relação ao côncavo e o convexo, ok? Então, essa aula foi aqui para a gente entender como é que funciona os espelhos esféricos, o que ele é, tá? Quais são as suas características geométricas aí e como é que os raios notáveis se comportam, beleza? Essa foi a aula introdutória dos espelhos esféricos. Espero que você tenha gostado. Um abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir. Abraço!